Vocês fazem filho, hein? Deus me livre. Acaba não, viu? Saiu metade da igreja aqui. Aí, ó, tá vendo? Lucas 2, verso 7. Encontrou aí? Sem Bíblia, acompanha aqui, ó. Diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, algumas traduções em trapos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E você diz amém por essa palavra. Senhor, fala conosco. Sabemos que quando o Senhor fala, Pai, a nossa alma se aquieta. Quando o Senhor fala, as nossas emoções se alinham aos céus. Queremos ouvir Tua voz neste lugar. Fala conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Muita gente cansada, dormiu pouco. Eu vou ser bem objetivo, se você me ajudar. Se você não pregar comigo, eu vou pregando até meia-noite. Mas se você for comigo, eu prego em 20 minutos e a gente vai embora. Amém? Amém. Natal vem de nascimento, de nascer. Quando se fala de Natal, está falando do nascimento de alguém. Data essa que a gente não pode afirmar quando é que Jesus nasceu. Nós não podemos cravar uma data e falar, ele nasceu nessa data. Mas desde que um historiador romano do século III, seu nome Júlio, ele decide afirmar que foi no dia 25 de dezembro, a igreja abraça essa data, o mundo abraça essa data, essa ideia, e começa agora a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então nós não podemos falar de datas aqui, mas podemos falar que o nascimento dele mexeu com a história da humanidade. Quando Jesus nasceu, ele mexeu com todas as esferas. O Império Romano foi chacoalhado com o nascimento de Jesus. Quando ele nasce, as pessoas vão ficar curiosas, querendo saber quem é esse que está nascendo. Será que verdadeiramente ele é o rei de Israel? Será que verdadeiramente ele é o próprio Deus nessa terra? Só que quando Jesus nasce, ele é o cumprimento de uma promessa. Jesus não nasce por nascer, ele nasce para cumprir uma promessa. Promessa essa que foi dita lá atrás, quando nós lemos Miqueias capítulo 5, verso 2, vai dizer que Jesus ele tinha que nascer em Belém. E aqui eu preciso que você entenda comigo isso. Ele tinha que nascer em... Coloca para mim Miqueias 5:2, vamos ler. Fala com o seu irmão, está escrito. Miqueias 5:2. Tem aí, irmão, pode ter certeza aí, ó. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti lhe sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pastor, o que é essa promessa? É Deus dizendo que de Belém vai sair alguém que vai governar Israel. Escuta isso. Quando essa promessa é liberada, essa promessa vai se cumprir. Só que quando a gente começa a olhar para essa promessa, a gente vê que parece que ela não vai se cumprir. Porque quando Isaías vai profetizar, fala que a virgem conceberá. Aos olhos humanos é impossível uma virgem conceber. Aos olhos humanos é impossível uma mulher virgem conceber um filho. Só que o profeta diz, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aquilo que é impossível para o homem, Deus olha e fala, mas para mim tudo é. Como é uma promessa, a promessa não vai deixar de se cumprir. A primeira impossibilidade, ela é virgem. A segunda impossibilidade, qual é, pastor? Eles estavam morando em Nazaré, fala comigo, Nazaré. Só que a promessa diz que ele vai ter que nascer em Belém. Aqui tem um problema enorme, porque eles estão em Nazaré e a promessa diz que vai acontecer em Belém.
Então eles estão quietos lá, ninguém está mexendo com eles. Só que para esse nascimento acontecer, Deus vai tocar no imperador chamado César Augusto. Ele está agora com raiva de tudo, ele vai fazer um censo, ele vai levantar quantas pessoas tem em Israel, e todos têm que voltar para o seu ambiente de pátria, todos têm que voltar para a sua terra natal. Quando ele levanta o censo, José, que é o pai terreno de Jesus, ele junta a sua família, pega Maria e fala: nós temos que ir para Belém. Você não pegou, eu vou melhorar a história para você entender. Quando Deus quer cumprir a promessa, Ele levanta até um ímpio lá fora, para fazer a promessa se encaixar no tempo certo, na hora certa. Alguém pegou a palavra, vou liberar de novo. Você fica esperando só aqui dentro, mas tem hora que Deus vai cumprir a palavra, levantando um ímpio que está lá fora, levantando alguém que não tem a fé que você tem, mas como você tem promessa, e a promessa tem que se cumprir, Ele vai movimentar quem está lá fora, para cumprir a promessa aqui dentro. Eu vou liberar essa palavra de novo. Deus vai levantar pessoas lá fora, para cumprir a promessa na vida de quem está aqui dentro. A Bíblia diz que quando eles estão chegando em Belém, quando eles chegam nessa região, e aqui vai cair muita coisa que você já ouviu por aí, e redobre a atenção. Você ouviu que Jesus nasceu num estábulo, num curral. Foi pregado para você que Jesus, ele nasceu lá no meio dos coxos. Só que isso é o que te falaram, não é o que está escrito, porque o que está escrito é diferente. Jesus não nasceu num curral. Jesus não nasceu, escuta isso, em um curral, em um estábulo. Jesus, ele vai nascer dentro de uma casa. Alguém me ouve nesse lugar? Jesus, ele vai nascer dentro de uma casa, e eu vou te provar isso na Bíblia. A Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles vão à procura dos seus familiares, dos seus parentes. Eles vão à casa dos seus parentes. Só que quando chegam na casa dos seus parentes, a casa está cheia. A casa está o quê? Porque todo mundo teve que voltar para a sua terra natal. E a casa estando cheia, o quarto de hóspedes estava cheio. Não tinha lugar para colocar eles. Olhe para mim. Eles, sem saber para onde ir, o texto, quando foi traduzido, eles colocam que eles foi colocado na estalagem. Mas a palavra estalagem é cataluma. Escuta isso aqui no grego. E significa sala de jantar. Fala comigo, sala de jantar. Então, toda a casa tinha uma sala preparada. Essa sala era a sala do térreo, do piso, aonde você recebia as visitas, se alimentava com as visitas. E em época de frio, em época de muito frio, eles pegavam os animais e colocavam para dentro dessa casa, para dentro dessa sala. Por quê? Para eles não sofrerem com frio. Só que essa época não é época de frio. E aqui agora, Jesus vai ter que nascer aonde? Nessa sala de jantar. Pastor, lá não tinha bicho não tinha animal, não. Lá era tudo limpo. Você está comigo aqui? Eu sei que quebrou muita coisa na sua cabeça já. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Quando ela chega lá, ela não sabia que ia ter um filho naquele momento. Ela pensava que ia passar a noite, no outro dia se alistar e voltar para Nazaré. Só que tinha uma promessa que tinha que se cumprir em Belém. Quando eles chegaram lá, ela entra em trabalho de parto. Não tem enxoval, não tem berço, nos nossos dias não tem Moisés. Quando você está esperando uma criança, para onde você vai, você leva o quê? É assim ou não é? Eu lembro quando estava esperando a Aisha, onde que ia nos dias, tinha que levar uma bolsa gigante. E no dia que ganhou a menina, não usou nada da bolsa, teve que fazer outra bolsa. Só que quando eles estão indo para lá, eles não prepararam nada. Não deu tempo de preparar o berço, não deu tempo de preparar o enxoval, porque eles pensaram que ia ser um bate e volta. Só que naquela noite, a Bíblia diz que ela deu a luz. E quando ela vai dar a luz, eles vão pegar agora, sabe o quê? Eles vão pegar o que a gente chama de manjedoura. É um coxo. Esse coxo, ele tem algumas utilidades na Bíblia, mas eu quero chamar a sua atenção para esse verso que nós lemos.
A primeira coisa diz: e deu à luz ao seu filho primogênito. A primeira coisa é: aquilo que parecia impossível se tornou possível. Aquilo que aos olhos humanos não aconteceria, agora todos tiveram que ver que aconteceu. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Mesmo que pareça impossível, mesmo que o caminho esteja fechado, mesmo que a porta esteja cerrada, se Deus liberou a palavra, ela vai ter que se cumprir na tua vida e na tua história. Ei, meu filho, a Bíblia diz que ela deu a luz ao seu filho. Não tinha ninguém para ajudar ela, não tinha ninguém para socorrer ela sozinha deu a luz. Eu ouvi dizer que você não depende de homens da terra, você não depende de favores da terra. Quando você tem uma palavra do céu, se o céu liberou a palavra, vai acontecer, e ninguém vai impedir isso na sua vida. Você está comigo aqui? Não tinha parteira, ela deu a luz sozinha. Bate no ombro do seu vizinho e fala assim: muita coisa você vai fazer sozinho, e não espere a ajuda de ninguém. Eu vou esperar ele me ajudar, eu vou esperar ele ter vontade. Ei, é você e Deus, e pronto, acabou, e vai dar certo. O menino vai? A Bíblia diz que ela agora vai envolver ele em panos. Não tinha enxoval, não tinha a roupa bonitinha. Vai pegar uns panos, algumas traduções trapos. E quando pega os trapos, vai envolver o menino. Olhe para mim, envolve o menino nos trapos. Pastor, o que significa esses trapos? Aqui você precisa entender algo muito poderoso. Antes dele ser colocado na manjedoura, a mãe sem enxoval vai pegar uns panos, uns trapos de pano, e vai enrolar o menino que acabou de nascer. Envolve o menino todo nesses panos, nesses trapos. E quando você vai olhar à luz da Bíblia, pastor, o que são esses trapos? Primeiro, esses trapos são um sinal. Fala comigo, um sinal. Lucas 2,12, olha o que está escrito. Primeiro, é um sinal. E isto vos será por: achareis um menino envolto em e deitado numa. Primeiro, Deus fala assim: primeiro eu vou te dar um sinal que a promessa está sendo cumprida na tua vida. Qual vai ser o sinal? Ele vai ser coberto com panos. Olha isso, pastor, o que são esses panos? O que são esses trapos? Leia comigo Isaías 64, verso 6. Olha o que está escrito na Bíblia, Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Ele está dizendo assim: olha, todos nós temos trapos, pecados, falhas. Aí eu pego aquilo que é meu e coloco nele logo no seu nascimento. Porque, é quando ele nasce que eu ganho vida, é quando ele nasce que eu recebo a salvação. Você está comigo aqui nesse lugar? Deus está dizendo para alguém: você vai ter uma nova história, porque desde o nascimento dele, eu peguei o seu pecado, a sua imundícia, enrolei nele. No nascimento dele, ele já foi envolto naquilo que não era para ele. Ele tinha tudo preparado, mas não usou. Ele usou o seu trapo, ele usou o seu pecado, ele usou. Eu estou pregando para alguém que diz: ah, pastor, eu não sou merecedor. Ninguém é merecedor, mas quando Jesus veio na terra, ele falou: eu não quero vir como rei, eu vou vir sendo humilhado. Pega o trapo dele, pega o pecado dele, pega o pecado, coloca em mim, porque desde o início eles vão entender que eu vim para libertar do pecado. Oh, meu Deus do céu, esse pecado que nos envolvia, essa mancha de pecado, esse trapo, essa sujeira, foi envolta em Jesus, e ele foi colocado em uma manjedoura. Fala comigo, manjedoura. Fala forte, fala manjedoura. Você precisa entender isso. Quando Jesus nasce, os panos não eram uma roupinha bonita, era um pano que simbolizava o meu pecado e o seu pecado. Porque ele não veio para mudar a vida de gente perfeita, ele veio mudar a vida de quem está errado. Se você se sentir perfeito demais, Jesus não é para você. Mas quando você fala assim: eu não sou merecedor, quando você fala assim: eu não sou digno, ele fala assim: achei.
achei quem eu vim buscar, achei quem eu vim mudar a vida e vim mudar a história. Jesus vai mudar a história de alguém aqui hoje, que se acha indigno, que pastor, eu não tenho valor. Jesus nunca vai me aceitar pelo que eu faço. Ele me aceitou, Ele vai te aceitar também. Ele aceitou os meus erros, Ele vai aceitar você também. Ele já veio preparado para essa história. Ele é colocado numa manjedoura. Ele é colocado aonde? Dentro de uma casa. A gente leu na hora da oferta, vamos ler? Mateus capítulo 2, verso 11. Mateus 2, 11. Leia comigo. E entrando mas não é no estábulo não? E entrando acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Abriram seus tesouros e ofertaram-lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. O menino não estava, como é pregado por aí, como é falado por aí. Ele estava dentro de uma casa. Ele estava dentro de uma sala. Pastor, então por que uma manjedoura? Por que um coxo? É porque aquela sala não era preparada para a visita ficar. Era para eles se alimentarem. Então eles agora produziram um berço de forma artesanal muito rápido. Pegaram aquilo que os animais usavam e falaram assim: tira do animal e coloca aqui, porque vai se tornar o berço dele. Mas antes de colocar ele nesse berço, nessa manjedoura, coloca os trapos dele, porque nem roupa ele tem. Você está aí? O meu pecado e o seu envolveu ele desde o início. O meu pecado e o seu envolveu ele desde o início. Ele foi colocado ali naquela manjedoura. E a pergunta que se faz é: para que serve uma manjedoura? Para que serve uma manjedoura? Pelo menos 3 coisas ela serve. Toda vez que um animal novo nasce, pega-se esse animal e coloca onde? Na manjedoura, simbolizando um novo nascimento. Todas as vezes que vai haver um novo nascimento, é usado a manjedoura. Leia comigo João capítulo 3, versículo 3. Olha o que está escrito em João 3, 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de... Jesus estava simbolizando em seu nascimento, que no aparecimento dele, pessoas iriam ter que nascer de novo. Ao aparecer Jesus, alguém vai ter que nascer de novo. Jesus, quando ele entra, alguém precisa ser regenerado. Não adianta, escuta aqui, não adianta vir para a igreja e não nascer de novo. Não adianta sentar no banco e não nascer de novo. A identidade de um cristão é um novo nascimento. Quando ele nasce de novo é porque Jesus já está com ele, é porque Jesus já entrou na vida dele. Jesus estava naquela casa e estava simbolizando um novo nascimento. Agora, você sabia que aquela casa não tinha espaço para ele? E talvez estou pregando para alguém que Jesus não fez você nascer de novo. É porque você não deu espaço para ele. Você deu espaço para tudo, só não deu espaço para ele. Você deu espaço para a mágoa, para o rancor, para o ódio, só não deu espaço para ele. Porque se ele entrar, ele faz você nascer de novo. Hoje eu preciso que alguém ore comigo dizendo: Senhor, entra na minha vida, porque eu preciso nascer de novo. Segunda coisa, para que serviu a manjedoura, pastor? A manjedoura servia para alimento. A Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. Quando você lê João capítulo 6, versículo 50, coloca para a gente. João 6, 50. Este é o pão que desce do... para que o que dele comer não morra. Bota o próximo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida. Ele está dizendo: quando eu entro na vida de alguém, eu faço ele nascer de novo, e eu alimento ele não só nessa vida, mas na vida eterna. Ele não vai ter alimento que é só passageiro, não. O alimento que ele vai ter é um alimento eterno. Tem gente que está esperando Jesus só nessa vida. Você é miserável, porque nós sabemos que ele tem muito mais além dessa vida para nos dar. Então ele falou: se você receber de mim, eu vou te dar um pão que te alimenta agora, amanhã, por toda a eternidade eu vou te alimentar. Terceira, a mesma manjedoura, o mesmo coxo, também era usado para água.
se colocava água para os animais ali e matar a sua sede. E sabe o que Jesus disse em sua palavra? João capítulo 7, versículo 37 e 38. João 7, 37 e 38, coloca aí para a gente. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou-se dizendo: se alguém tem, venha a mim e beba. Próximo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ei, meu irmão, quando ele coloca ele dentro daquela casa, quando coloca ele dentro daquela manjedoura, ele estava dando um sinal para a gente qual é. Primeiro, eu vou fazer você nascer de novo. Segundo, eu vou te alimentar. E terceiro, eu vou matar a sua sede. E quando eu matar a sua sede, você vai saber que há um rei na tua vida, um rei na tua história. O texto diz: e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Sabe por que Jesus estava naquele lugar? Porque naquela casa daquele tamanho não tinha lugar para ele. Tem pessoas que não têm a vida mudada, sabe por quê? Você não deu o espaço que Jesus merece. Você não deu o espaço que Jesus está pedindo. Tem muitas pessoas que estão falando: Jesus, entra, mas entra só até aqui. Deixa que o resto eu cuido. E quando você tiver a coragem de falar: entre, muda toda a minha vida, se prepara que a sua história não tem como ficar do mesmo jeito. Eu prego para alguém aqui hoje que falou: olha, eu até gosto, sabe, eu gosto de Jesus, gosto da promessa, gosto da palavra, mas esse negócio dele entrar no meu quarto e mudar a minha vida, isso é demais para mim. Eu já tenho meus conceitos, já tenho minhas ideias. Só que ele está falando: deixa eu entrar, porque a vida que eu tenho para você não é uma vida passageira, a vida que eu tenho é uma vida eterna. Sabe o que eu estou pregando hoje para alguém entender? Ele não teve enxoval, ele não teve berço, ele não teve roupa bonita. Isso não impediu o nascimento dele. Ele nasce numa manjedoura, mas sabe onde ele termina? Num trono de glória. Porque não importa onde a gente nasce, o importante é onde nós vamos terminar. Não importa como nasceu algo na sua vida, o importante é onde vai terminar. E o Pai está dizendo: se você confiar, desde o início, pode ser simples, pode ser modesto, mas vai terminar em um trono de glória. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, nome sobre todo nome. A pregação hoje, ela é bem simples. O que é, pastor? Deixa ele entrar, para fazer você nascer de novo, para ele te alimentar e tirar a sede do teu coração. Sabe essa tristeza que está amargando você? Sabe essa luta que está consumindo você? É porque você não deixou ele entrar. Você está querendo ter o domínio e controle de tudo. Mas quando você fala assim: Jesus, entra, eu não tenho domínio de mais nada, eu perdi o controle, está tudo nas suas mãos, faz o que o Senhor quiser fazer de mim. Se prepare, vai haver um novo nascimento na tua vida. E sabe o que é bom do novo nascimento? Eles não vão te reconhecer como você era, porque você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. O seu passado não vai importar mais, porque Ele vai te dar um futuro maravilhoso. Fique de pé. Jesus nasceu em uma casa. Eu disse que Jesus nasceu em uma. Essa casa é a nossa vida. É onde Ele quer nascer hoje. Quando se fala de nascimento, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus ele veio, nasceu. Mas todos os dias, Ele procura um coração para nascer de novo. Todos os dias, Ele procura uma pessoa para nascer de novo. E talvez essa pessoa seja você. Feche os olhos.